Vamos lá, queridos, nós vamos estar hoje finalizando a palavra que foi deste mês, a série desse mês, e o Tempo com Deus, que é o nosso devocional, que nós utilizamos toda semana, todo mês, na verdade, né? Hoje está no dia 2, então eu peço a você que você faça um compromisso com Deus. Se você tem o recurso, você vai lá e dá a sua oferta e pega o teu livrinho. Se você não tem o recurso, você vai lá e pega o teu livrinho da mesma forma, pega o tempo com Deus e tenha essa oportunidade de poder estar se relacionando com Deus dia a dia. Eu quero ler o texto que é Lucas 21, de 10 a 19, e ele fala: então lhes disse, nação se levantará contra a nação e o reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão a vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Eu vou ler até o 13, Lucas 21, 13. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. E eu vi hoje o nosso japonês, que é o italiano, que é o Richardo, falando da situação que ele estava passando. Eu creio nisso, que isso é o Evangelho. O Evangelho é aquilo que quando a gente está passando por situações de aperto, nós não nos desgarramos dele. Como está dito nesse texto de Lucas, mostra situações que pessoas serão perseguidas pelo nome de Jesus, pessoas que serão aprisionadas, que serão desprezadas, serão envergonhadas. E o texto nos diz que isso será uma oportunidade para nós falarmos do Evangelho. Eu vi o testemunho aqui do Ricardo em relação ao dízimo, e eu creio sim no que ele falou. Eu creio sim nessa verdade, que da forma dele, do jeito dele, ele vai estar encontrando na palavra de Deus o conforto para a sua vida e a segurança que o Senhor vai prover, que ele vai tomar as ações que devam ser necessárias para que Deus possa abrir a porta correta para ele, para que ele possa estar recebendo, para que ele possa receber a provisão do Senhor através de uma empresa, através de negócios. Eu creio que todas as dificuldades que nós passamos, nós podemos sim estar louvando ao Senhor, para que a gente realmente não se envergonhe do Evangelho. Esse é o tema da nossa série. Ao longo dessa série, Sem Vergonha, nós fomos muito ministrados a respeito do aspecto da vergonha, que não é só aquele aspecto pejorativo, mas é um aspecto que é para nós podermos nos afastar das pessoas, às vezes por causa da vergonha, que isso às vezes nós fazemos. É de nós nos afastarmos às vezes de Deus por causa da vergonha. Foi ministrado também no louvor. Abdias falou sobre isso, de momentos que às vezes a gente fica envergonhado, a gente se afasta até de Deus por isso, não foi? Nós nos afastamos às vezes das pessoas por causa dessa vergonha. Nós nos afastamos de Deus por causa de algumas bobagens que a gente tenha dito. Nós nos afastamos de Deus porque a gente tem vergonha às vezes de ser confrontado com a santidade de Deus. É dessa vergonha que nos impede de crescer e viver o propósito para o qual nós fomos criados. Muitas pessoas foram curadas e libertas nesse tempo que nós ministramos sobre essa série Sem Vergonha. Deus quer que nós continuemos a crescer, e para isso nós precisamos assumir alguns compromissos. Precisamos ter disciplina. E nessa última palavra, que é a de hoje, eu quero estar abordando um tema muito importante, que fala sobre não termos vergonha
do Evangelho. Não ter vergonha da palavra de Deus. Em Romanos 1,16, nos diz que não me vergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não me vergonho do Evangelho. O contexto em que esse versículo foi escrito foi numa época em que Roma era a capital do império, e nesta época o Império Romano tinha um poder militar incrível. E eles dominavam vários povos. A sociedade romana acreditava na força e no poder do governo de César. Ele era chamado de Curius, que é uma expressão para dizer que ele era dono, o senhor de todas as coisas. Paulo, o apóstolo Paulo, ainda não conhecia aquela igreja pessoalmente, essa igreja de Roma, quando ele estava escrevendo isso. E dentro desse contexto que Paulo diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo faz essa afirmação porque provavelmente muitas pessoas poderiam sentir vergonha ou se sentir constrangidas e acuadas diante da cultura daquela época. Era uma época em que o poder tinha muito valor. Mudou alguma coisa hoje? Não mudou nada. Numa época em que se a pessoa tem um bom carro, se a pessoa tem uma casa na praia, tem uma casa para morar, mora num bom lugar, então sim, aí sim ela pode ser ouvida, assim, assim, assado. Não mudou nada. Eu vejo nações que estão investindo no seu poder militar, e eu vi que um avião caça específico, no modelo que eu estava vendo na reportagem, a venda de um desses aviões pode deixar o mundo sem fome durante 2 dias. O mundo, milhões de pessoas. Mas as pessoas têm que se proteger e elas investem em armas. Era no mundo desse que Paulo estava falando para eu não me envergonho do Evangelho. E nós também pensamos assim, porque a gente às vezes quer falar do Evangelho só numa situação em que seja degradante, esteja lá no fundo do poço a pessoa. Mas querido, as pessoas estão no fundo do poço, tendo recursos, não tendo recursos, tendo poder, não tendo poder. O que nos tira desse fundo de poço não é a posição social. O que nos tira do fundo do poço é a liberdade que há em Cristo Jesus. Você pode falar amém para mim? É isso. Isso nos tira de qualquer situação. As pessoas naquela época podiam se sentir constrangidas ou acuadas diante da cultura da época. Dizer que um homem humilde, um carpinteiro morreu em uma cruz, um lugar de vergonha onde Jesus morreu, para trazer a salvação e esperança, parecia algo muito estranho. Para aquela cultura, o poder, a riqueza, a força, isso tinha valor. Você hoje dizer para uma pessoa, não fica triste assim, há esperança para a tua vida. Um homem simples morreu por você e por mim para te dar essa esperança. Um homem desses morreu uma morte horrível, como se fosse um criminoso. Ele estava amaldiçoado, e esse homem foi Jesus Cristo. A sociedade daquela época, assim como a de hoje, querido, olha para o Evangelho como algo louco, às vezes até ofensivo. Viver o Evangelho implica em andar na contramão deste mundo.
Querido, olha para o teu lado e vê um cara que é meio louco aí. Vê uma pessoa, olha aí para o teu lado aí. Está vendo? Nós somos mais ou menos assim. É doido a gente acreditar nisso. Porque muitos conheciam a história de Paulo, daquele apóstolo, conheciam o seu passado como perseguidor e assassino dos cristãos, e agora ele se apresenta como aquele que não tem vergonha do Evangelho. É como eu e você. Nós temos pessoas que hoje falam e pronunciam o nome de Deus e louvam a Deus, cantam ao Senhor em adoração, e há pouco tempo atrás não era assim. Às vezes das nossas bocas saíam palavras que não edificavam, palavras que só machucavam os outros, mas hoje a gente louva a Deus, a gente canta ao Senhor, e a gente vê o mal se afastando de nós. O mal consegue permear nossas vidas, a volta dela, porque é assim que vai ser até nós conseguirmos a glória eterna. Mas eu e você não seremos tocados, porque nosso coração está protegido pelo Senhor. É assim. Os nossos filhos vão sentir isso das nossas vidas, que tem um pai e uma mãe que amam a Deus. Nós podemos ter divergências, mas nós não vamos deixar de amar ao Senhor. Nos dias de hoje, querido, muitos cristãos, no entanto, se posicionam de formas diferentes frente à vergonha. Vocês entendem isso? Cada um reage de uma forma frente à vergonha. E eu pus essas 3 formas aqui. 3 tipos de posicionamento dos cristãos frente à vergonha. Quais são as 3? 1, eles dão vergonha ao Evangelho. É horrível. Eu clamo a Deus que se você estiver numa situação de... Você é torto total, não fala que você é evangélico. Eu sei, é de chorar. É assim, porque uns dão vergonha. Você escuta às vezes algumas rádios que você fala, meu Senhor, como que eu vou fazer? Você fica com vergonha. Mas não é você que tem que ter vergonha. São aquelas pessoas que estão fazendo o que estão fazendo, que tem que ter vergonha. Mas elas não têm. As pessoas às vezes assim, elas estão preparadas para gerar vergonha para o Evangelho. Nós temos que se livrar disso. Porque a palavra de Deus nos diz que, no livro de Efésios, fala sobre esse primeiro grupo, que é o que dá vergonha ao Evangelho. Está em Efésios 5, 11, 12. Nos exorta: não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponha-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Até mencionar é vergonhoso. Pessoas que, às vezes, ao se confessarem, falam, como eu sou capaz de fazer determinada coisa. Como eu caio nessas ciladas, a gente não se entende, queridos. Como eu caio nessas ciladas de fazer coisas dessa forma, que desonram a Deus. Porque eu corro mais atrás de riquezas? Porque eu corro mais atrás de posições? Por que eu corro mais atrás de tantas outras coisas, ao invés de correr atrás do Evangelho? A vida seria muito mais simples. Querido, eu não estou falando de você só. Eu me incluo dentro do meio. E eu luto com a minha mente. Eu luto com a minha razão, a minha própria razão. Porque às vezes nós ficamos falando da razão como se a razão fosse algo nosso e Deus que é espiritual.
E eu quero te dizer que Deus é dono de toda a razão, de toda a lógica, de tudo. Ele é sim, como Jesus mesmo disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Não tem para quem. Ele é completo, Ele é por inteiro. O segundo grupo são os que se vergonham do Evangelho. E o terceiro grupo é os que não se vergonham do Evangelho. Pessoas que não vivem, na verdade, a plenitude de Deus, é essa turma que causa vergonha ao Evangelho. Não dá. Porque elas se acostumaram com uma vida de pecado. Elas se alimentam do pecado. Elas não se alimentam de Deus. Elas não buscam a Deus. Parece estranho, mas existem sim também um grupo de cristãos que se vergonham de dizer que é evangélico. Gostam de Deus, Deus socorre, Deus vai ao encontro. O Senhor atua na vida dela, mas não é plenamente, ela se envergonha do Evangelho. E eu fiquei me perguntando, por que os cristãos sentem vergonha do Evangelho? Agora ficou um pouco melhor, porque ficou mais, como fala, ficou mais comum. Obrigado. Ficou mais na moda. Você, evangélico, está tendo uma aceitação melhor. Eu acho que é porque nós estamos indo a caminho de superar os 30% da população do Brasil. Tá certo? E aí a gente está ficando mais famoso e a gente fala, bom, agora é legal falar que ser evangélico. Mas de forma geral não é assim. Determinadas situações que você se encontra, você às vezes não fala sobre o Evangelho, porque você às vezes tem a oportunidade e deixa passar. Eu fui promovido há um tempo atrás, passei com um grupo de pessoas num curso que tinha, e aquilo para mim estava sendo o máximo, e eu estava todo confuso com a minha cabeça de poder estar sendo apresentado ao Evangelho e sendo tocado pelo amor de Deus. E naquela reunião em que estava sendo comemorado a minha ascensão, junto com outros 15 diretores, que nós somos selecionados em 1.200 pessoas, aquilo estava sendo uma glória. Mas eu não estava com o sabor da glória, porque eu já tinha entendido que a glória não estava naquilo. E aí um dos meus amigos pegou e comentou com quem estava no grupo: nós vamos todos sair para beber. Hoje é por minha conta. É uísque para todo mundo. E eu fiquei caladinho na minha, que eu não sabia direito ainda como lidar com tudo isso. Mas o inimigo não fica parado. Ele vai lá e cutuca a gente. Aí uma boa alma lá do canto falou: e aí, Camal? Você não vai pagar nada, não? Eu fui bem rápido, porque eu falei assim: pode ir todo mundo, que eu vou pagar um suco de laranja para cada um. Vou pagar um suco para cada um. O pessoal deu risada, mas o que me chamou a atenção foi o vice-presidente. Ele estava na sala e ele virou para mim, parou todo mundo, porque o vice-presidente está falando. E ele me perguntou nada, ele me deu um aviso. Olha, Camal, essa conversa de não beber, eu vou falar que eu não gosto desse tipo de homem. A sala ficou num silêncio que nem vocês agora. Ninguém falou nada. Eu não perdi a oportunidade de ser demitido e declarei para ele: olha, Jamil, você já parou de fumar, porque isso te fazia mal. E em nome de Jesus você vai parar de beber para honrar a tua casa e tua família. Queridos, não ficou ninguém naquela sala. Saiu cada um para um canto, disfarçando, porque não estava numa reunião, já tinha acabado a reunião. Ninguém queria olhar para a cara dele. Ele não sabia o que me responder. Esse tipo de ousadia não vem da gente. Esse tipo de ousadia vem do Senhor. E o Espírito nos diz: se você não sabe o que dizer,
Se você acha que é você que vai estar dizendo as coisas, você está enganado. É o Espírito Santo de Deus que vai colocar na tua boca o que você vai falar. Você não prega o Evangelho por quê? Ah, eu não sei. Querido, não é saber. A hora que a gente estiver pronto, nós estamos fritos, porque a gente não precisa mais do Espírito Santo. A real é que a todo tempo nós precisamos dele. Por que cristãos se envergonham do Evangelho? E uma das primeiras coisas que eu vi é porque eles têm medo da rejeição. Pessoas que têm medo de ser rejeitada. Se eu falar tal coisa, já pensou? Se eu paro para pensar, pelo contrário, os caras falaram que eu era macho pra caramba. E é verdade. De ter dado uma resposta, eu falei, cara, como você responde aquilo para o cara? Eu falei, ele me desafiou. Ele desafiou a minha fé. Ele quis humilhar o Evangelho dentro daquilo que eu estava falando, porque eu sei que ali tinham famílias, que pessoas estavam sofrendo por causa da bebida. E pessoas do mundo incentivando a que eu ou você possamos cair por causa de uma distração. Pessoas que se envergonham do Evangelho porque têm medo de serem rejeitadas. Caso elas se posicionem perante a sua família, elas podem ser rejeitadas porque a família segue tradições, a família é religiosa, e se elas falarem agora eu sou evangélico, elas vão ser rejeitadas. A mãe e o pai quer que haja de determinada forma, mas nunca seguiram às vezes nada. Ou são puramente religiosos. E se prostam a deuses que não é o Senhor Jesus. Pessoas que se sentem às vezes o medo da rejeição. Porque elas pensam que vão ser julgadas, porque vão ser consideradas pessoas fracas e incapazes. Querido, eu quero te declarar, você não é uma pessoa fraca no sentido da força. E mesmo se o for, seja no sentido da força, seja no sentido da sua capacitação intelectual, seja no sentido do que for, é quando vocês são fracos, é que serão fortes. É o que diz a palavra de Deus. E a real é, quando eu me sinto todo fortalecido por mim mesmo, eu não estou sendo aquilo que Deus quer que eu seja. Eu não consigo me render ao amor de Deus, porque eu acho que eu posso conduzir da minha forma. Não é assim. Pessoas têm vergonha do Evangelho por causa dessa rejeição. Caso elas se posicionem como uma pessoa evangélica, com aquela que crê no Senhor, nas boas novas, ela vai trazer divisão entre a sua família, entre seus irmãos, entre as suas irmãs, entre seu pai. Vai ter uma rejeição. E muitos, essa palavra vem martelando a minha cabeça, que está deixa eu ver se eu estou falando certo. Lucas 12, 51. Falando que, ei, eu não vim para trazer paz. Muitos falam de Jesus, pensam na paz, porque Ele dá paz. Mas Ele não veio para isso. E Ele diz aqui, vocês pensam que eu vim para trazer paz à terra? Não. Eu lhes digo, pelo contrário, eu vim para trazer o quê? Fala para mim, trazer o quê? Divisão. Eu vim para trazer divisão. Divisão entre o quê? Entre aqueles que creem efetivamente e aqueles que fazem de conta. Eu vim trazer divisão para aqueles que falam do Evangelho, mas só falam, não aplicam em suas vidas. Daqueles que pegam seus filhos e não criam eles na presença de Deus. E Jesus, como esse homem era sábio.
Ele fala isso de uma forma tal: vocês pensam que eu vim trazer a paz à terra? Não, eu lhes digo, pelo contrário, eu vim trazer divisão. De agora em diante, haverá 5 numa família divididos, uns contra os outros, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Você tem que entender que o evangelho é para aplicar na tua vida, não é para deixar você ser a outra parte. Jesus veio para esclarecer, para nos trazer uma revelação. Pessoas que se envergonham do evangelho porque tem medo da rejeição. O que meu irmão vai pensar? O que meu primo vai pensar? Querido, as pessoas pensam o que quiserem. O que quiserem. Toma a tua posição perante a Deus. E a palavra de Deus nos diz em Mateus 10, 32, 33. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai, Pai que está nos céus. Uau! Você vai negar Jesus? Você vai negar aquilo que você tem que ser só porque se você declarar, você vai ter que agir de acordo? Nós temos decisões para tomar diariamente, a hora que nós acordamos, todos os dias. E eu declaro para as pessoas, a nossa conversão tem que ser diária. Todo dia. Ah, não, eu sou evangélico. Uma vez me batizei, nunca mais. Não. Levantei, abri o olho, eu sou evangélico. E o que quer dizer eu sou evangélico? Não é participar de uma bandeira. Ser evangélico significa você dizer que você crê no Senhor Jesus e nas boas novas dele. Que você vai aplicar aquilo na tua casa, na tua vida hoje. Que você vai honrar o teu marido, você vai honrar a tua esposa, você vai honrar a tua família. Tem mais motivos. Por que cristãos se envergonham do evangelho? Às vezes, querido, é por causa dos problemas que estão vivendo. É o item 2. Às vezes nós nos envergonhamos do evangelho por causa dos nossos problemas. Estou desempregado. É o que aconteceu. Um homem vem aqui na frente e diz de peito aberto. Para os homens, sabem o que eu quero dizer? Não é motivo de alegria você estar desempregado. Mas a outra coisa é Satanás querer apertar a tua cabeça e te afundar no chão e falar que você não vale nada, que não é aquilo. É mentira. E quando um homem vem e apesar dos problemas declara, em nome de Jesus eu terei um emprego, eu serei sustentado, a minha casa terá provisão, esse medo e o meu problema não fará eu me afastar desse Deus que eu tanto amo. Qual é o teu problema? Você está com problema? Esse problema não é maior do que o nosso Deus. Ele vai suprir tua vida, Ele vai te abraçar, Ele vai te ajudar a conduzir essa dificuldade que você está vivendo. Ah, Deus maravilhoso. Ah, Deus de poder. Ah, Deus de unção para derramar sobre a tua casa. O desânimo, o cansaço, as dificuldades paralisam. E nós começamos às vezes a nos envergonhar do evangelho. Essas pessoas às vezes estão passando pelo processo de Deus. E isso acontece demais, querido. E eu vejo, eu fico às vezes muito preocupado. Porque você vai se aproximando de Deus. E a hora que você vai se aproximando de Deus, e você está passando pelo processo de tratamento, um processo de dor, um processo de luta,
Ali você pega e fala, porque eu estou passando com um problema, eu vou me afastar, eu não quero mais. E a pessoa desiste no meio do caminho. As pessoas às vezes não enxergam saída e perdem a fé. Queridos, nós devemos nunca nos esquecer que os sofrimentos, as lutas na vida de um filho de Deus, sempre tem um propósito. Você está passando pelo que está passando, eu passo pelo que eu tenho que passar, mas tem um propósito do Senhor. Ele vai nos ensinar a como conduzir, a como nós sermos usados posteriormente com aquilo que nós aprendemos. Nós vamos ver essa declaração do Ricardo aqui. Estou empregado em nome do Senhor Jesus. É assim. Agora, tem um peso eu vim dar minha declaração aqui falando, consegui um emprego, passei, vale essa declaração. Mas vale mais ainda para mim uma declaração é quando eu estou no deserto. Quando você está passando e você fala, está tudo escuro. Eu não estou vendo o futuro. Eu não estou vendo a salvação. Mas eu creio nela, que ela virá. Ela virá para a minha vida, sobre esse problema que eu tenho, sobre a minha saúde, sobre a minha casa. Mas Deus tem isso para nós. Sofrimentos, as lutas na vida de um filho de Deus sempre tem um propósito. Não tenha medo, querido, não pare. Deus tem um compromisso com os filhos maduros na fé. Mateus 6, 25 e 26 nos diz, portanto eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos. Quanto ao que vestir, não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a própria roupa? Do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial os alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Deus é maravilhoso. Mateus 6, 33, 34 nos diz o que nós devemos fazer. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Glória a Deus! Para mim e para a tua casa. Ande na presença do Senhor, deixe-se ser tratado. Passe pelos seus sofrimentos com Deus. Não se afaste dele. Já sei, a pessoa fala assim, eu vou dar um tempinho. Porque estou com um problema. Eu falei, e aí você não vem no culto que você está com problema? Não, eu preciso dar um tempo. Dar um tempo do quê? Para Satanás? Querido, esse negócio de dar tempo é doido, meu. Você quer dar alguma coisa? Dá dinheiro para os pobres. Dá tempo para trabalhar na igreja. Dá ouvido para as pessoas. Dá amor para a tua casa. Você quer dar um tempo? Não. Tem uma terceira causa que nos traz a questão de ficarmos envergonhados do Evangelho. São as distrações. Lucas 14, 18 a 20 nos diz, mas eles começaram um por um a apresentar o quê? Desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse, acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse, acabo de me casar, por isso não posso ir. Meu Deus, isso aqui era um banquete.
O Senhor estava convidando para um banquete, como eu e você somos convidados. Eu fico pensando, quando eu fui convidado para a presença de Deus a primeira vez, pensa num cara com uma cabeça bem grande, dura. Como é que chama isso? Cabeção, meu. Cabeça dura. Eu falei, eu para Deus, por quê? Não sabia, tolo. Uma pessoa tola. E a hora que eu fui esmagado, e eu fui atraído pelo amor de Deus, pela sua misericórdia, eu me joguei aos pés dele. Eu fui na igreja, eu olhava aquilo, eu falei, mas não é o que eu pensava. O que ele está falando não é fanatismo, o que ele está falando é o que eu quero para minha casa, para minha vida. O que está escrito na Bíblia não é o que eu pensava. Não tem nada de errado, é o contrário, meus olhos estavam cegos. Mas agora eu estou vendo, e eu sofri, e eu chorei, mas tudo na presença de Deus. Ali, seguindo. Ajuda quando você tem uma esposa que te orienta corretamente? Nossa! Agradeço pela tua vida, de ter dado o caminho, de ter ficado firme ao lado, esperando o cabeça grande, o inteligente, o que sabe, o que faz, recuar e aprender a receber de Deus. É assim. Muitos de nós somos convidados e arranjamos desculpas. Lucas 14, 16 a 27, nos diz, ó Senhor, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Ah, Deus, quantas distrações tem dentro do que nós fazemos que nos afastam de Deus. Eu peguei 3 distrações que têm nomes diferentes. As 3 distrações são, cadê? Vai, tá chegando. Aí passou. Idolatria é uma distração. Idolatria, muitas pessoas passam a se envergonhar do Evangelho porque pararam de crescer espiritualmente, pararam de crescer porque outras coisas e outras pessoas ocuparam os seus corações e o seu lugar. O que é? É o show de alguém? É um artista? É seu carro? É sua casa? É seu dinheiro? É seu filho? O que está entrando no lugar e acima de Deus? Vai dar problema. Tudo que entra acima do Senhor e você deixa de considerar Deus é uma distração. E essa distração vem através, às vezes, da própria idolatria que vem para disfarçar as coisas. Se você idolatra teu filho mais do que ao Senhor, se você pega e ele manda na tua casa, na tua família, e ele não segue as limitações do que Deus põe para ele ser um homem e uma mulher de Deus, nossa, vai ter problema. Vai fazer o curso Educando Filhos. O que acontece? Nossa, os líderes são especiais, são maravilhosos? São. Porque tem que ter paciência para lidar com criança e com outros casais em que os filhos mandam em casa. Tem que ter graça. Mas a palavra de Deus é que norteia tudo isso. Começa a ser confrontado porque às vezes não é educando filhos à maneira de Deus. Às vezes é educando pais à maneira de Deus, não é assim? Querido, você joga muito videogame? Para, meu. Não dá, porque nós pegamos casais em que, às vezes, o pai, meu, é um mau exemplo para o filho. O cara está jogando, a mulher fala alguma coisa, está na hora de fazer tal coisa. Pô, não me enche o saco.
Eu não posso falar o resto das coisas que às vezes fala. Mas é assim. Tem homem aqui? Fala para quem está do teu lado que é homem. Tenha papel de homem. Fala. Você está entendendo? Não é. Eu preciso de gente que ajuda, gente. Eu não estou fazendo isso para minha casa. Eu estou fazendo para a tua casa. E se a mulher alisa, é pior. Porque acha, às vezes, que isso não afeta. Mas a educação dos nossos filhos. O Senhor me pediu para falar um negócio. Algumas pessoas estão perguntando assim, não, mas espera aí. Eu estou jogando para ter uma amizade com meu filho. Eu falei, perfeito, querido. Já estou falando. Você pode ter amizade com o teu filho. O que eu estou te falando é que tem que ter horário para as coisas. Não dá para você pegar e ficar 3, 4 horas jogando e tua esposa fazendo um mundo de coisas e as coisas rolando. E a casa não está em ordem. E as coisas não estão em ordem. Isso aqui não estava na palavra, entrou na palavra. Idolatria, distração e comodismo é outra coisa. Que começam a chamar mais atenção do que Deus, pessoas que começam a viver uma vida de medíocre, apenas porque estão focadas às vezes no trabalho, no namoro. Começou a namorar, pronto, Deus sumiu. Apareceu a menina ou apareceu o menino, pronto, Deus sumiu da fita. Não é para idolatrar o namorado ou a namorada. Quando ele vai ser importante? Quando ele amar a Deus, aí você ama ele. Aí você ama a ela. Porque amam a Deus. Isso é inteligência. Egoísmo. Egoísmo. Esse pega na veia. As pessoas querem se relacionar com Deus, mas apenas para sua satisfação. Querem nutrir um relacionamento de grande intimidade com Deus, mas não querem cuidar dos negócios dele. Eu quero cuidar e me dedicar a Deus porque eu preciso, para a minha vida, é cômodo para mim. Vai me suprir as necessidades. Mas eu cuidar das coisas de Deus, isso dá um trabalho. Isso é para aquele pessoal da igreja. Isso não é para mim. Egoísmo. Venha a nós o vosso reino, nada. Não querem cuidar dos negócios do Pai. E a última coisa, como distração, tem mais um monte, mas eu pus 3. Feridas na alma. Pessoas presas ao passado. Pessoas que têm um histórico familiar difícil. Têm questões de orfandade. Estão sempre buscando aprovação. Fazem as coisas e sempre querem reconhecimento. E essas feridas, e essas dores, essas perdas vão deixando a gente distraído e nós não nos aproximamos de Deus. Isso nos traz vergonha, às vezes, do Evangelho, porque estamos vivendo essas distrações em nossa vida. Mas Paulo diz que ele não se vergonha do Evangelho, porque nele está o poder de Deus. Nossa! Se você entender o que Paulo está dizendo, que ele fala, eu não me vergonho, porque no Evangelho existe o poder do Senhor. É no Evangelho que está o poder de Deus. É na sua palavra. Eu não me vergonho, em Romanos 1,16, eu não me vergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois o grego. Nos dias de hoje nós temos visto pessoas que são desejosas de viver o poder em suas vidas. A maior, querido, a maior expressão de poder, a maior expressão de poder é revelado através de Deus em Jesus Cristo. Um homem que transformou tudo. Um poder que traz salvação, e nós precisamos entender de fato o que significa o sacrifício de Jesus naquela cruz. A cruz de Cristo e a ressurreição têm sido negligenciadas pelos cristãos.
porque falamos pouco dela, sendo que este é o motivo de estarmos aqui. É porque eu e você estamos vivos, é porque Jesus prevaleceu. Jesus prevaleceu, e é por isso que nós vivemos, é por isso que nós temos o sopro de vida, é por isso que Ele nos dá a oportunidade de viver o Evangelho, nós sermos felizes apesar das diversidades. Ah, como é bom ser feliz com Cristo. Querido, como é bom ter você como amigo. Olha para quem está do teu lado e fala, você é um bom amigo. Fala. Apesar de todas as coisas, apesar das nossas chatices, nós vivemos o Evangelho de um Senhor que nos leva à plenitude, já começando aqui na terra. Tem gente que pensa que a plenitude só vai ser depois que eu morrer, eu vou receber. Não, querido. É desde já que você começa a receber. E quando eu digo a cruz de Cristo tem sido negligenciada, é porque eu não tenho visto as pessoas, às vezes, ter nenhuma reação em relação à cruz, ao que Jesus fez ali. É como dizer, o negócio aqui está pegando fogo, aí começa a pegar fogo e ninguém se mexe. Não pode ser assim. Jesus tem mais para cada um de nós. Esse fogo não tem que ser um que está dizendo para que a gente tenha uma reação externa, mas tem que ser um fogo que entra dentro de você, e você entenda que você tem um propósito e uma razão de viver. Sim, Senhor. O que te leva para o céu é o sacrifício de Jesus Cristo, é a sua ressurreição, e é por isso que a gente obedece e tem disciplina na igreja. A obediência não é o que nos salva, mas ela é uma evidência de uma pessoa que entregou a vida para Jesus Cristo. Por isso nós devemos ser obedientes. Não me envergonhe do Evangelho, porque nele há justiça. Romanos 1,16 nos diz, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Se você crer, você vai viver pela fé. Oh Senhor, quando Jesus estava no jardim, antes dele ser entregue, querido, ele orou ao Pai dizendo, se possível, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Querido, você acha que Jesus realmente estava com medo da morte? Pelo lado humano, sim. Pela dor, sim. Mas tem uma revelação na questão do cálice. Toda vez que fala de cálice na Bíblia, ou a maior parte das vezes, está se falando de quê? De pecado. Quando Jesus está declarando, afasta de mim esse cálice, Ele está declarando, Senhor, todo o pecado do mundo cairá sobre mim, e eu quebrarei a minha relação contigo, porque o Senhor não olhará para mim. Nós estamos separados. A questão de Jesus, querido, a dor maior dele era não ter um relacionamento com o Pai. Afasta de mim esse cálice. Quando Jesus morreu e carregou o meu e o seu pecado, cada coisa que você fez, que ele fez, que era abominação a um Deus todo-poderoso, cada coisa que Deus se aborreceu com você, cada pecado, cada coisa errada que você comete e que merece a ira de Deus, Jesus carregou consigo, bebeu esse cálice, um cálice da ira, bebeu todo o cálice sem deixar uma gota
para cada um de nós. Jesus levou tudo. Ele não falou, vou deixar um pouco, que isso é muito difícil. Não. Sua boca será santificada. A tua mente será santificada, será separada para Deus. Jesus apostou nisso. Não foi a salvação para um, para outro, para outro. A salvação foi para todos. E você vai tomar posse dela? Você vai viver a salvação? Ou você vai continuar às vezes disfarçando na tua vida? Chega. É hora da gente poder se posicionar. A vida na Bíblia nos fala que é como uma neblina. Daqui a pouco passou. Quando eu penso que eu já estou com mais de 30, nossa! Eu não sei se é legal ficar rindo do pastor assim. Não, olha aí, tá vendo? Não me envergonhe do Evangelho, pois eu sou devedor. Romanos 1,16 nos diz: sou devedor tanto de gregos como a bárbaros, tanto de sábios como a ignorantes. Impressionante, querido, como Paulo diz que a dívida dele não é para com Deus. Ele fala que ele é devedor dos gregos e dos romanos. Ele não devia falar, Senhor, sou devedor de ti, Jesus morreu na cruz, perfeito. Não é esse o entendimento dele para mim e para você. Ele está dando um outro entendimento. Ele está dando um entendimento que quando você ama a Deus, você é devedor das pessoas que estão ao seu lado. Você é devedor da tua família. Você é devedor dos seus irmãos. O amor de Deus demonstrado em Cristo Jesus, jamais nós teremos como pagar por isso. Mas quando temos consciência do Evangelho, de onde Deus nos tirou, do que fomos libertos, nos sentimos devedores para com aqueles que estão à nossa volta. Larga fora o teu egoísmo, lança ele fora da tua vida. Eu não merecia, então se eu não merecia e fui recebido, eu quero levar isso para outras pessoas, tantas quantas eu puder. Romanos 1,15 nos diz, por isso estou disposto ao quê? A pregar o Evangelho, também a vocês que estão em Roma. Querido, é para pregar para todo mundo do nosso prédio, para as pessoas. É isso que Paulo estava expressando. Nós também recebemos essa salvação, eu e você. Então, fala para quem está do teu lado, se mexe. Eu e você precisamos romper com o nosso egoísmo. Precisamos responder ao amor de Deus com a nossa pregação, com o nosso testemunho, com a nossa generosidade, com tudo que somos e com tudo que temos. A tentativa desse mundo é te fazer escravo dos conceitos e preconceitos por ele estabelecidos. E então nós passamos a sobreviver e não a viver como Deus nos chamou, para romper com essa estrutura de egoísmo. Ele nos chamou para amá-lo, e acima de todas as coisas, e a amar o próximo como a nós mesmos. O Evangelho tem a ver com o outro. O Evangelho tem a ver com que Cristo seja reconhecido pelas suas ações para outras vidas. É isso que Deus deseja. Vamos concluir que o nosso domingo vai acabar? Do culto. Sabe quando você cura, a cura vem para nossas vidas, desse egoísmo? Quando a gente começa a cuidar de outras vidas.
Quando você começa a ter uma célula realmente na tua casa e começa a ministrar outras vidas, você vai entender como você é difícil. Mas não é assim que a gente é curado? Eu queria que você assistisse comigo um pouco um filme que talvez você já tenha visto na internet, mas eu queria dar o foco para essa finalização. Quando eu olho para esse vídeo, eu vejo o quanto os meus anseios e as minhas preocupações, quanto os meus dilemas não são nada. Não são nada. Quantas vezes nós temos nos reunido como igreja para tratar de assuntos que têm a ver apenas conosco, tem a ver às vezes comigo mesmo, com o meu eu e para o meu benefício. Deus ama a sua vida e durante essa série Ele quis despertar você, curar você de todo o peso da vergonha. Mas diante da dor que as pessoas ao meu redor estão vivendo, os meus problemas são nada. Quantas pessoas ao seu redor, querido, estão assim, como crianças desse vídeo, espiritualmente, às vezes emocionalmente e até materialmente. Você quer ser curado do teu egoísmo? Então se importe com as pessoas. Pare de viver esse ciclo de dor e vergonha e comece hoje a amar e a cuidar de outros. Ocupe o lugar que Deus designou para você tomar essas atitudes. Onde estão teus vizinhos? Onde estão os teus familiares? Onde estão as pessoas que são seus amigos, seus colegas? Cadê eles? Cadê eles que estão sendo enganados por aquelas distrações? Mas você enxerga. O Senhor me diz que você enxerga o que está acontecendo. Haja. Onde estão os teus sobrinhos? Onde está a tua casa? Acorde para o que verdadeiramente importa. O bem-estar virá sobre a sua vida como resultado de uma vida dedicada ao Senhor. A morte e a ressurreição de Cristo tem que ser pregada, tem que ser vista através das nossas vidas. Jesus Cristo deve ser exaltado, não só através de uma música, mas através do seu testemunho. E eu não estou falando que é fácil, querido, a gente fazer isso, não é mesmo. Mas na minha vida, muitas e muitas vezes, veio a vontade de falar e pensar, está muito difícil seguir, não é assim? Está muito difícil. Está muito difícil, mas eu decidi não ser governado pelos meus sentimentos, por aquilo que eu estou sentindo. Eu resolvi ser guiado por aquilo que Deus tem de promessa para mim e para a tua vida, pela vontade de Deus. Vou pedir para você ficar em pé. Queria que você repetisse comigo. Eu decidi fazer valer a pena o sacrifício de Jesus. É isso. Eu decidi fazer valer a pena esse sacrifício. E eu queria que você cantasse esse louvor, declarando isso.
Porque muitas vezes a gente não compreende o que Deus está fazendo com nossas vidas. Às vezes a gente não compreende os caminhos dele. Mas ele sabe de todas as coisas, para a minha e para a tua vida. Então decide hoje fazer valer a pena.